O Fogo Fato é um dos aliens mais usados pelo Ben Tenso em si na série, mas em Ben 10 Omniverse vemos que o Fogo Fato sofreu uma pequena evolução, o que acaba afetando diretamente o Ben Tenso em si, pois no início do episódio até o fim do episódio, o rosto do Ben Tenso vai se enchendo de espinhas e só vai piorando à medida que o episódio passa. E no vídeo de hoje eu vou destacar para vocês o porquê da evolução do Fogo Fato ter afetado o Ben Tenso. Mas, antes do vídeo, já sabe, já clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos aqui no canal. Então, sem mais sem demora, bora pro vídeo. Bom, no episódio Encantada, com certeza, vemos a fase de desabrochamento do Fogo Fato. Quando a gente vê a versão anterior do Fogo Fato, aquela primeira versão que é nos apresentada, vemos que o Fogo Fato é praticamente uma planta. O corpo dele é totalmente verde, significando as raízes, enquanto a cabeça do Fogo Fato representaria meio que uma flor, digamos assim. E nesse episódio, o Fogo Fato vai passando pela sua fase de desabrochamento. O Ben Tenso se transforma toda hora no Fogo Fato nesse episódio, e a cada vez que o Ben Tenso vai se transformando no Fogo Fato, o Fogo Fato vai mudando um pouco a cada nova transformação. A sua pele vai ficando mais clara e ele vai ficando um pouco mais forte. E também algumas partes do seu corpo passam a mudar, como por exemplo as suas mãos, que antes eram 3 dedos e passa a ter 5 dedos logo após o desabrochamento final do Fogo Fato, que é aquela última vez lá que o Ben Tenso se transforma no Fogo Fato e o Fogo Fato acaba aparecendo na sua versão completa de desabrochado, digamos assim. Mas antes do Fogo Fato atingir essa fase final de desabrochamento, vemos que o portador do Omnitrix, do Ben Tenso, está sendo afetado pela evolução. A cada vez que ele se transforma no Fogo Fato, o seu rosto vai se enchendo de espinhas e realmente ele vai sentindo o peso disso, digamos assim, das espinhas. E o Ben Tenso não entende muito bem o que está acontecendo com ele até pensa que é coisa da adolescência em si. Mas existe uma outra explicação que a própria série de Ben 10 nos dá em si. O Omnitrix foi criado pelo Azimuth para manter a relação entre as espécies, digamos assim, aproximar os alienígenas. E também foi criado para conservar os DNA alienígenas. Caso todos os alienígenas do universo desaparecessem, ainda tinha o banco de dados do Omnitrix para trazer todas as espécies de volta. E o objetivo do Omnitrix é fazer com que todas as espécies se aproximem, como eu destaquei para vocês. E o Ben Tenso, como é o portador do Omnitrix, ele é o ser que mais está próximo dos alienígenas em si, pois ele se transforma nos alienígenas e ele sente na pele como é ser um outro ser, digamos assim. Da mesma forma que ele sente como é ser um outro ser, os alienígenas também sentem como é estar na pele do Ben Tenso. E o Ben Tenso está ligado aos alienígenas. E quando os alienígenas, digamos assim, precisam fazer alguma coisa, como por exemplo, eu posso citar aqui para vocês o episódio lá do Friagem, que o Ben Tenso passou o episódio inteiro transformado no Friagem apenas porque o Friagem precisava ter seus filhotes. Aquilo aconteceu porque o Omnitrix considerou uma situação, digamos assim, muito importante para o Friagem. O Friagem precisava ter seus filhotes em si. Então o Omnitrix acabou transformando o Ben Tenso no Friagem o episódio inteiro. E quando o Ben Tenso se destransforma, ele nem tem memórias do que estava fazendo ou do que aconteceu com ele. Ele nem sabe que ficou transformado no Friagem o episódio todo. Porque o Omnitrix considerou mais importante o Friagem ter seus filhotes do que, digamos assim, deixar o Ben Tenso lá na sua forma normal. Era uma ocasião importante que o Omnitrix considerou. E o desabrochamento do Fogo Fato que a gente vê nesse episódio é algo muito importante que o Omnitrix também considerou. E o DNA do Fogo Fato está ligado diretamente ao Ben Tenso. Então, como o Fogo Fato está lá evoluindo, digamos assim, chegando na fase de primavera, precisando evoluir, isso acabou mexendo com os hormônios do Ben Tenso, pois como ele é um adolescente, isso estava mexendo muito com o DNA genético do Ben, porque o Fogo Fato, digamos assim, estava passando para sua fase adulta. E o Ben é um adolescente. A situação das espinhas do Ben só piora quando ele se transforma no Fogo Fato e volta para sua forma normal. É como se os hormônios lá do Fogo Fato, que estavam sendo elevados para fazer com que ele se transformasse lá no Fogo Fato desabrochado, estivesse mexendo diretamente com os hormônios do Ben Tenso. Tanto que quando o desabrochamento termina lá do Fogo Fato, o Ben Tenso acaba se destransformando e o seu rosto está normal novamente, porque o corpo do Fogo Fato já estava estabilizado e já tinha terminado o processo de desabrochamento, e isso não iria mais afetar os hormônios do Ben Tenso em si. E possivelmente vocês devem estar se perguntando, por que as formas supremas dos alienígenas lá de supremacia alienígena não afetavam o Ben Tenso, digamos assim, no período de evolução, já que acontecia muitas mudanças lá com os alienígenas, eram milhões e milhões de anos lá que eles passavam de evolução para chegar ao estágio final da sua evolução em um instante lá no Super Omnitrix. Bom, existe uma grande diferença entre o Omnitrix perfeito e o Omnitrix de supremacia alienígena. O Omnitrix de supremacia alienígena, a evolução é instantânea. Acontece a partir do momento em que o Ben Tenso ativa a função evolutiva. Já o Omnitrix perfeito,
ele deixa o estágio de evolução acontecer normalmente no período do alienígena em si. Tanto que quando termina lá o desabrochamento do fogo fato, ele acaba dizendo assim que já é a primavera. Mas o que é isso? É primavera? Ele solta isso porque no planeta do fogo fato em si, já chegou o momento de primavera, onde eles têm que desabrochar, digamos assim. Chegou aquele período lá onde as plantas desabrocham. E o fogo fato, como eu disse para vocês antes, possui uma aparência bem semelhante a uma planta. E eu acredito que depois desse desabrochamento lá do fogo fato, existem outros estágios de evolução, porque o fogo fato supremo é praticamente uma árvore. Ele possui galhos, possui tronco, possui várias coisas. E o fogo fato normal se aparenta muito ser uma planta. Depois que ele passa para o desabrochamento, ele parece ser uma flor, digamos assim, desabrochada. A aparência dele muda muito da forma normal para a forma desabrochada. E para a forma suprema, ele acaba se tornando totalmente uma árvore. Enfim, resumo aqui para vocês. O Ben Tensoon estava sendo afetado lá pelo estágio de evolução do fogo fato, porque quando seu DNA era misturado com o DNA lá do fogo fato e se transformava no fogo fato, estava tendo uma mudança nos hormônios lá do fogo fato em si, o que estava afetando o Ben Tensoon, porque o fogo fato estava passando para sua forma adulta, enquanto o Ben Tensoon era um adolescente. Então isso ia mexer muito com o próprio Ben Tensoon em si, devido aos hormônios diferentes e também devido à elevação dos hormônios que estava acontecendo diferentemente lá do alienígena fogo fato e do Ben Tensoon em si, fazendo o Ben criar espinhas, coisa que não é presente lá nos alienígenas do Ben Tensoon, já que espinhas é algo só dos humanos em si. Até o Hulk ficou surpreso em ver a cara do Ben cheia de espinhas e até pensou que era parasitas quando ele entrou lá no banheiro do Ben Tensoon. Mas enfim, galera, chegando ao primeiro vídeo aqui do canal, deixa um comentário aí. Você sabia dessa curiosidade aí sobre o Ben Tensoon em si, de ter sido afetado pelo DNA do fogo fato devido à elevação dos hormônios? Quando um alienígena do Ben Tensoon precisar de um momento para si, digamos assim, o Omnitrix vai priorizar o alienígena. O Ben Tensoon não vai ter escolha a não ser deixar o alienígena fazer aquilo que precisa, como por exemplo o Friagem lá, que teve seus fiotinhos, atacou os amigos do Ben e essas coisas, e o Ben não tinha nem noção do que estava acontecendo. E nesse período de desabrochamento do fogo fato, o Omnitrix priorizou muito o fogo fato porque ele precisava receber sol, por isso é uma planta em si. Mas enfim, deixa um comentário aí para eu saber se vocês sabiam ou não dessa curiosidade, e se você já tinha noção dessa diferença aí do estágio de evolução lá do Omnitrix perfeito e do Omnitrix de supremacia alienígena, que é algo instantâneo, digamos assim. Enfim, deixa um comentário aí. Mas enfim, galera, chegando ao final aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão do like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.